Livro A Sutil Arte de Ligar o Foda-se, uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Esse livro ele foi publicado em 2017. O nome do autor é Mark Manson. O livro contém 224 páginas. Agora eu vou ler a sinopse para vocês. Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar para pensar positivo enquanto a sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento pessoal, mentalização positiva, sem querer desprezar o valor de nada disso, a grande verdade é que às vezes nos sentimos quase sufocados diante da pressão infinita por parecermos otimistas o tempo todo. É um pecado social se deixar abater quando as coisas não vão bem. Ninguém pode fracassar simplesmente sem aprender nada com isso. Não dá mais, é insuportável. É aí que entra a revolucionária e sutil arte de ligar o foda-se. O Mark Manson usa toda a sua sagacidade de escritor e seu olhar crítico para propor um novo caminho rumo a uma vida melhor, mais coerente com a realidade e consciente dos nossos limites. E ele faz isso da melhor maneira, como um verdadeiro amigo. Mark se senta ao seu lado e diz, olhando nos seus olhos, você não é tão especial. Ele conta umas piadas aqui, dá uns exemplos inusitados ali, joga umas verdades na sua cara e pronto, você se sente muito mais alerta e capaz de enfrentar esse mundo cão. Para os céticos e os descrentes, mas também para os amantes do gênero, enfim, uma abordagem franca e inteligente que vai ajudar você a descobrir o que é realmente importante. O que é realmente importante na sua vida e foda-se o resto. Livre-se agora da felicidade maquiada e da superficial e abrace essa arte verdadeiramente transformadora. Gente, na própria sinopse, já diz que esse livro ele é realmente diferente de tudo que a gente está acostumado. Porque a gente está tão acostumado a livros de autoajuda, desenvolvimento pessoal, que o autor praticamente passa a mão na nossa cabeça, é quase assim um abraço, sabe? E uns tapinhas nas costas, dizendo que, nossa, não se desespera, porque se você está passando por esse momento difícil, é sinal que você realmente precisava passar, porque tudo tem uma aprendizagem, porque tudo faz você se tornar uma pessoa melhor. E nesse livro ele fala totalmente o oposto disso. Ele fala que nem sempre a gente passar pelas piores coisas vai realmente transformar a nossa vida para melhor, no sentido de realmente fazer a gente aprender alguma coisa com isso. Muitas vezes até o contrário, a pessoa tá numa situação merda, desculpa o palavreado, mas assim, às vezes a pessoa tá numa situação merda e ela tenta ser positiva, e quanto mais ela tenta ver positividade onde ela não tem, mais pro fundo do poço ela chega, porque ela fica tentando quase que esperando como se um milagre fosse acontecer na vida dela e tudo fosse se transformar, sendo que a gente sabe, assim, eu acredito em milagres, mas eu não acredito que a vida de uma pessoa possa realmente mudar e assim, para melhor, se a pessoa não fizer nada, entendeu? Se a pessoa achar que é lei da atração, é carta pro universo, e achar que as coisas vão cair de paraquedas na casa dela. Por exemplo, nossa, eu quero muito me casar e tal, mas tipo assim, a pessoa não sai nem de casa. Para início de conversa, a pessoa não sai nem de casa. Como a pessoa quer ter um relacionamento, se ela não sai de casa, se ela não conversa com as pessoas, se ela não tem essa troca? Eu quero fazer amigos. A mesma coisa. Se você não sai de casa, se você não entra em comunidades de coisas que você gosta de fazer, dificilmente você vai conhecer pessoas novas. Você não vai fazer amigos, nem vai conhecer o amor da sua vida. Dificilmente você vai encontrar alguém que vai te indicar a uma vaga de trabalho, assim, às vezes você tá precisando de ajuda para arrumar um emprego. E, gente, é muito real. O QI, às vezes, é mais importante, tá? Do que o seu currículo. E o QI, no caso que eu tô falando, não é o QI do quanto a sua inteligência
é alta não, e sim do quem indica. E eu aprendi isso às duras penas na época que eu fiz um curso técnico, e eu vi o quanto era difícil conseguir arrumar um estágio num lugar legal, porque as pessoas não estavam nem aí pro seu currículo, se você era um bom aluno, se você tinha boas notas, estava precisando do estágio para terminar de se formar. Eles estavam mais interessados em quem você conhecia. Então, se você conhecia alguém da área, você conseguia a vaga no estágio. Se você não conseguia, se você não conhecia ninguém da área ou ninguém que trabalhasse naquele prédio específico, dificilmente você iria ser chamado. Para vocês terem noção, eu fiquei cerca de 1 ano tentando arrumar estágio. Fiquei desesperada porque eu achei que eu ia terminar o curso e que eu não ia ganhar o certificado do curso porque eu não tinha conseguido fazer o estágio ainda, e bastou uma pessoa me indicar e eu consegui fazer um estágio na época, né? Eu fiz um curso na área da saúde e eu consegui fazer estágio em um hospital grande, e foi por indicação, entendeu? Depois de eu tentar até em clínicas bem menores, sabe? Eu tentei estágio até nessas clínicas de rua, gente. Não era chamada, e do nada eu consegui um hospital grande, mas só por questão de indicação. Então, gente, sério, faz muita diferença com quem você convive. Não tô falando que é pra você ser uma pessoa interesseira, que é só pra fazer amizades e ter relacionamentos com pessoas que vão bem na área de trabalho, coisa assim, mas que isso de certa forma acaba influenciando, acaba assim, tá? E esse livro, ele foca muito nisso, de você ser uma pessoa por você mesmo. Como assim? De você lutar pelas suas próprias coisas, de você acreditar em você mesmo, de você literalmente ser o seu melhor amigo. Você parar de tentar colocar tanto a culpa nas pessoas e nas adversidades. Por quê? Porque se uma coisa dá certo, você acha que só deu certo porque alguém te ajudou, ou porque e se deu errado, foi alguém que te atrapalhou, mas você nunca coloca você como o causador, entendeu? Daquilo, no sentido de assim, nossa, se eu passei na prova, foi porque eu realmente estudei, eu realmente foquei em ter uma boa nota, eu realmente foquei em aprender o máximo possível para conseguir passar nessa prova. E aí, em vez de você valorizar o seu esforço, você fala que, não, é porque eu peguei o resumo que alguém fez, ou porque eu tive um professor muito bom. Não tô falando que é para você excluir as coisas boas que as pessoas fazem por você, mas que é para você também começar a reparar em você mesmo. Será que você mesmo se ajuda? Será que você mesmo corre atrás do que você quer? Você tem clareza nas coisas que você quer? Você tem clareza de onde você quer chegar e no que você está fazendo da sua vida? É basicamente isso, entendeu? Porque não adianta nada. O livro, ele não tá contra os psicólogos, contra os coaches, lei da atração. Ele não fala que essas coisas não funcionam. Eu acredito que essas coisas até funcionam, porque eu já coloquei alguns aprendizados na minha vida, coisas que eu aprendi com coach, coisa que eu aprendi com lei da atração, de coisas que eu fui pesquisando sobre o tema e que eu vi resultado. Mas eu vi resultado por quê? Porque eu, primeiramente, me esforcei em tentar entender o máximo possível sobre o assunto e como colocar isso em prática na minha vida. Eu não fiquei esperando o milagre cair do céu, eu não fiquei esperando alguém bater na minha porta e falar que iria me ajudar e falar que iria fazer alguma coisa por mim. Mas a gente tem que pensar que nem tudo é sobre a gente, porque tem as adversidades da vida. Sim, no livro também fala bastante sobre isso, que tem as adversidades da vida e sempre vai ter. Não tem como a gente ter uma vida, nós sermos, né, seres vivos, vivendo uma vida e vivendo em sociedade, tendo várias áreas da vida para cuidar, e a gente não tem nenhum problema. Sempre vai ter, hora vai ter problema financeiro, hora o relacionamento não vai estar bom, hora vai ter uma briga em família, hora você pode ficar doente, ou uma pessoa que você gosta pode ficar doente, ou pode morrer do nada. E a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, porque se tudo servir só de colocar a gente para baixo e a gente não conseguir fazer mais nada, a gente literalmente não sai mais do lugar e não consegue fazer mais nada na vida. E aí depois não adianta ficar reclamando que minha vida não vai pra frente, nada que eu faça não dá certo. Mas também, se você mesmo não procura tentar melhorar isso, não adianta nada. Tem um ditado
Agora eu não lembro direito como é que é, mas se eu não me engano é chinês, que fala sobre a dor ser algo real, mas que o sofrimento é opcional. É basicamente, eu não sei se eu tô falando a palavra, eu acho que eu não tô falando exatamente a frase do jeito que ela é dita, mas o significado é exatamente esse, que a gente sempre vai ter problema, a gente sempre vai ter dor. Dores sempre vão aparecer na nossa vida, a gente vai ter perda, a gente vai ter dor, mas a questão do sofrimento é opcional. Você pode sofrer, você pode sentir por aquilo um dia, 2 dias, horas, semanas, meses, até anos, e tudo vai depender do quanto você quer render esse sofrimento, do quanto você tá achando legal ficar no fundo do poço, pra depois ficar falando que nada dá certo na sua vida, entendeu? Então, assim, o livro, ele não tá, assim, ele é como se fosse um amigo conversando com você, e ele fala de uma forma muito direta. Então, durante o tempo que você tá lendo o livro, parece que você tá tomando várias chamadas e vários tapas na cara, assim, real, sabe? Porque é literalmente pra te chamar a atenção e fazer você acordar sobre as coisas. Tem aqui algumas frases do livro que eu vou ler pra vocês, tá bom? O segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Eu vou ler de novo a frase porque passou um carro aqui e talvez vocês não tenham entendido a frase inteira. Mas a frase é a seguinte: o segredo para uma vida melhor não é precisar de mais coisas, é se importar com menos e apenas com o que é verdadeiro, imediato e importante. Eu acho que essa frase ela já se auto-explica. E é muito isso. Quando você foca no que é realmente importante, no que realmente faz a diferença na sua vida, todo o resto perde um pouco dessa grande importância que às vezes a gente dá. E a gente consegue focar no que realmente é importante, no que realmente faz a diferença na nossa vida. A felicidade está em resolver problemas. Repare que a palavra-chave é resolver. Se você evita os problemas ou acha que não tem nenhum, está no caminho da infelicidade. Se acha que não consegue resolver seus próprios problemas, estará no mesmo caminho. O segredo está em resolver os problemas e não ter problemas. Ou seja, enquanto você estiver se fechando, achando que não, já que eu não posso resolver, eu vou fingir que não tenho problema nenhum, eu vou seguir a vida adiante e tudo mais, vou deixar isso pra lá, e aí você não luta pelas coisas que você acredita, você deixa todo mundo ir passando por cima de você, você vive cheio de problema, mas você nunca resolve. Então, assim, gente, não adianta ficar, basicamente bater na mesma tecla. Não adianta reclamar daquilo que você não faz nada para você resolver, entendeu? O desejo de ter mais experiências positivas é em si uma experiência negativa. A aceitação da experiência negativa é em si uma experiência positiva. Tudo que vale a pena na vida é obtido ao superar o sentimento negativo associado a ele. Então, assim, são várias frases de efeito. A vida é uma sucessão de problemas, torça para eles serem pequenos. Não se encontra, a incerteza é a raiz de todo o progresso. Esqueça tudo que você já leu, né, sobre desenvolvimento pessoal e basicamente abra a sua mente para uma arte totalmente libertadora. E é basicamente isso, né, como eu disse, de você parar de tentar ignorar os problemas, de você parar de você fingir, né, que eles não existem e começar a tentar encontrar soluções para eles, porque a partir do momento que você começa a achar formas de solucionar eles ou de amenizar eles, aí sim você consegue sentir uma pessoa muito mais segura, sua autoestima melhora e você começa a ver as coisas na sua vida dando certo. Porque não tem, gente, esses dias eu tava vendo um vídeo de uma menina que ela tá fazendo intercâmbio e ela disse que ela achava que os problemas dela eram todos porque ela tava no Brasil, entendeu?
que os problemas dela de relacionamento com família, com amizades falsas, com a falta de emprego, com problema em estudo, basicamente tudo ela atribuía ao fato dela estar aqui no Brasil, dela é brasileira, e ela achava que era por estar aqui, que no momento que ela mudasse de país ia virar a chave na vida dela, ela ia ter várias oportunidades, ela ia ganhar muito dinheiro, ela ia fazer amizades melhores, enfim, tudo ela achava que ia ser melhor. E aí ela contou, né, no relato dela, no desabafo que ela fez na internet, que ela realmente percebeu melhora e muita questão, assim, que ela conseguiu um curso bom para estudar, que ela conseguiu um trabalho melhor, que ela estava ganhando bem, que ela estava conseguindo se manter e juntar dinheiro. Enfim, teve esses pontos positivos, mas que não eram só pontos positivos, porque a partir do momento que ela se mudou, os problemas dela também mudaram. Ela começou a aparecer vários outros problemas que ela não tinha, sabe? Então ela percebeu que não era só a questão do lugar que ela estava, que qualquer lugar que ela fosse, ela acabaria passando por fases difíceis também. E o quanto é importante a gente conseguir entender isso para a gente conseguir ficar em paz com si mesmo, sabe? Porque se a gente ficar com mania de perseguição, achar que todo lugar que a gente vai é perseguido e ficar sonhando, né, com a vida perfeita, que não vai ter nunca nenhum sofrimento, nenhum problema, nenhuma dor, a gente acaba não vivendo nada. A gente acaba vivendo literalmente no mundo da fantasia. E quanto mais tempo a gente vive nessa fantasia, pior para a nossa vida, pior para a nossa realidade, para a realização das coisas reais na nossa vida. Uma coisa que eu achei muito interessante é que nesse livro ele deu um exemplo que me fez parar para refletir bastante. Ele estava falando, né, que quando ele era mais novo, que ele sempre gostou de música, que ele queria ser músico e tal, mas que a vida foi levando para outros caminhos e acabou que ele não seguiu carreira nem nada, mas que tinha alguns artistas na música que ele admirava bastante e ele citou o exemplo desses artistas. E aí ele fez uma narrativa de um problema que aconteceu com dois artistas muito famosos, quer dizer, um deles não é tão famoso assim, mas que é basicamente a mesma situação, sendo que eles agiram de forma diferente. E por conta dessa ação que eles agiram, né, de modo diferente, obviamente o resultado foi totalmente diferente. Ele começou a falar dos Beatles, e aí ele falou que no início dos Beatles, o baterista deles não era o Ringo Starr, era um baterista chamado Pete. E esse cara com o nome de Pete era o integrante mais bonito dos Beatles. E ele tinha um cabelo longo e ele se recusou a fazer aquele corte de cabelo igual dos outros integrantes. Porque os meninos da banda, eles resolveram fazer um corte de cabelo meio que padrão, entendeu? Pra banda inteira. E o Pete, ele se destacava pelo cabelo, né? Porque o cabelo dele era muito bonito, era grande, não tinha aquele corte dos Beatles. E também, além, assim, que ele era muito talentoso, ele tocava bateria muito bem e ele era muito bonito, ele chamava a atenção de todas as meninas, assim, quando eles iam tocar em algum lugar e tal. E os Beatles, eles já estavam prestes a assinar com uma gravadora famosa. Foi, assim, literalmente pouquíssimo tempo antes, assim, coisa de meses, deles assinarem com a gravadora e estourassem o sucesso deles ao ponto do Beatles virar uma banda, assim, que era uma banda de garagem, virar uma banda super famosa, sabe? E sabe o que os caras fizeram? Os caras simplesmente, os caras que eu digo, tipo, os integrantes da banda, resolveram se reunir e fazer votação se eles achavam que o Pete deveria continuar na banda ou não. Ou se eles deveriam realmente padronizar a aparência da banda e o que eles achavam disso. E aí eles resolveram que eles queriam padronizar a aparência da banda e que eles iriam tirar o baterista pelo fato do baterista não concordar com eles se vestirem parecido e terem o cabelo parecido, e ele ser muito bonito. Então o fato dele ser talentoso, ser muito bonito, ter um estilo único, acabou meio que incomodando as outras pessoas da banda. E aí eles conheceram o Ringo e colocaram o Ringo no lugar e literalmente deram a carta assim de demissão, deram um tchau, assim, um pontapé na bunda, assim, do Pete, tipo, literalmente do nada. O Pete ficou muito, muito, muito na bad e tal.
Sendo que aí o que aconteceu? Ele acabou mudando de profissão, entendeu? Ele ficou tão depressivo, ele ficou tão triste por ele ter saído dos Beatles e do nada a banda, né, estourar e ficar super famosa, ele ficar meio que se remoendo, que ele poderia estar fazendo sucesso e tal, e não tava, que ele simplesmente meio que abandonou a música por um tempo. Prestem atenção, eu estou falando por um tempo, não pela vida inteira, tá, gente? E aí ele abandonou isso por um tempo, ele acabou iniciando uma outra profissão, que eu não lembro agora o que ele foi fazer da vida. Não sei se era engenheiro, era alguma coisa assim. Ele começou a trabalhar no emprego padrão, ter um trabalho assim padrão, formal, que não tinha nada a ver com música, que não tinha nada a ver com ser artista, e ele simplesmente se tornou um dos melhores na área dele. Ele começou a ganhar muito dinheiro com aquilo, ele teve uma vida muito estável, ele conheceu uma mulher incrível, ele se casou, ele teve filhos, então assim, ele conseguiu viver uma vida muito boa, muito segura com o emprego dele, com a família que ele construiu. E ele ainda tocava bateria por meio assim de lazer, de diversão, sabe? Assim, como forma de hobby. E ao longo dos anos, né, ele foi vendo o que foi acontecendo com a banda, né, com os Beatles. E a vida, né, dos integrantes da banda, a gente é muito triste. Se você pegar a vida assim de cada um deles, cada um teve uma vida assim, partes, né, da vida muito difícil, envolvimento em droga, bebida, enfim, tiveram uma vida realmente difícil. E naquele momento ele percebeu que pra ele foi praticamente um livramento ele ter saído dos Beatles, sabe? Porque ele teve uma vida muito mais feliz, muito mais regrada, não sendo integrante daquela banda do que continuando com aquela banda. Em contrapartida, ele deu exemplo de um outro homem que também foi expulso de uma banda. E aí ele citou o Dave Mustaine, que é o vocalista do Megadeth. E, gente, eu não sabia dessa história, assim, eu fiquei sabendo através desse livro, eu fiquei de cara, assim, né? O Dave Mustaine, ele era guitarrista do Metallica antes do Metallica ser uma banda famosa. E aí ele tomou o pé na bunda do Metallica, e aí ele jurou, e assim, tomou o pé na bunda do Metallica, o Metallica, tipo assim, estourou, ou seja, ele nem chegou a ficar famoso como guitarrista do Metallica nem nada. Quando a banda estourou, ele não fazia mais parte. E aí ele jurou pra ele mesmo que ele iria ser um músico tão famoso quanto o Metallica. E aí ele continuou focando no trabalho dele da música. Ele era guitarrista, ele começou a cantar, ele começou a compor. Ele montou o Megadeth, não só o Megadeth, mas se eu não me engano ele tem uma outra banda também. Se eu não tô falando besteira, se estiver falando besteira, vocês deixem aí nos comentários. Mas se eu não me engano, o Dave Mustaine, ele não tem só o Megadeth. Se eu não me engano, ele já fez trabalho com outras bandas também. Eu acho que ele tem carreira solo, algo assim. E aí ele focou nisso, sendo que assim, gente, ele conseguiu muito sucesso. Tanto que é uma das bandas de metal, assim, conhecida, tipo, mundialmente, sabe? Sendo que, ainda assim, depois de todos esses anos, uma vez ele deu uma entrevista falando que ele não conseguia se sentir bem, se sentir feliz, se sentir realizado como cantor, como guitarrista, porque o sonho dele era, tipo assim, ultrapassar o Metallica, coisa que ele não conseguiu. Mas ele conseguiu ficar tão famoso quanto, sabe? Então, só o fato dele ter conseguido montar uma banda e ficar famoso mundialmente também, e ganhar prêmio com isso e tudo mais, e ficar muito rico, já era o suficiente para ele realmente se sentir bem, sabe? Ele não precisava ficar medindo a carreira dele com a régua de outra banda, se ele já tinha o sucesso dele. E aí, pra você ver que nem sempre a gente pode achar que a nossa vida não tá dando certo, ou que a gente não tem as coisas. Depende muito em como a gente enxerga a vida, em como a gente enxerga as situações, né? Como eu disse, são dois exemplos de artistas que passaram, né, por essa fase difícil de serem expulsos de banda e tudo mais, de serem demitidos de banda antes da banda fazer sucesso. E eles tiveram caminhos totalmente diferentes. E se a gente for parar para pensar, ambos tiveram uma vida muito boa,
Ambos conseguiram viver bem com as suas próprias escolhas, sendo que o Dave Mustaine não conseguiu se sentir tão feliz, não conseguiu se sentir tão realizado quanto o Pete, que passou a ter uma vida simples, sabe? Fazendo somente as coisas que ele gostava e não tendo uma fama mundial. Então é basicamente isso também que a gente deve refletir. O livro, ele tem várias outras sacadas, assim, de exemplos. Ele dá exemplos, assim, de outras pessoas famosas. Ele fala algumas frases, assim, de pacto. Ele também fala algumas frases, assim, de reflexão mesmo, daquelas frases que ficam ecoando na nossa cabeça, sabe? E é basicamente isso. O livro tá focado nisso, entendeu? De abrir o seu olho, de fazer você realmente enxergar a realidade, enxergar que as coisas não são perfeitas, que você sempre vai ter problema, que sempre vai ter alguma pessoa que vai fazer algo melhor que você, que não é para você ficar se comparando com a régua do outro e tentar sempre se auto-melhorar e ser seguro com você mesmo, sabe? E todo mundo sabe o quanto isso é difícil. No livro mesmo, ele fala o quanto isso é difícil. Mas que quando você tem essa percepção, as coisas melhoram. Assim, o livro, ele é muito bom. Ele é diferente do que eu imaginava, do que ele fosse, sabe? Por se tratar de um livro de autoajuda e eu ser uma pessoa que leio muito esse tipo de livro, eu imaginei que talvez ele tivesse uma narrativa, uma forma diferente de narrar as coisas, mas que no fundo acabasse sendo o mesmo clichê, mas na verdade não. Ele faz umas chamadas bem interessantes, sabe? Então, assim, gostei bastante desse livro. Aconselho as pessoas que gostam de autoajuda a lerem, para dar uma balanceada com os outros conteúdos que elas já consumiram. E até mesmo quem tem preconceito com livro de autoajuda deveria ler esse livro, sabe? Porque ele é realmente diferente do que a gente está acostumado, diferente daquele clichê. Então, sim, gente, eu super aconselho vocês a lerem esse livro, porque ele é muito bom. Ele tem várias versões, ele tem a versão física, ele tem a versão livro digital, né, de e-book, ele tem de audiolivro. Então é só vocês escolherem qual a melhor forma, assim, que vocês gostam mais, se é física, se é audiobook, se é online, e aproveitarem bastante a leitura e as reflexões que esse livro vai trazer na sua vida. Bom, se você gostou do vídeo, é só você dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e não se esquecer de dar meu like, tá bom? E, se possível, se inscrever aqui no canal, porque você vai estar ajudando o meu trabalho a ser reconhecido. Boa leitura e até o próximo livro!